estamos aqui para comentar sobre um assunto que é muito importante para a compreensão da política, do sistema político contemporâneo, que é o socialismo instaurado no Como a Revolução do Hábito. A industrialização soviética nos anos 30 configurou a Segunda Revolução Russa. Iniciava-se assim a disseminação de um dos mais vigorosos mitos políticos contemporâneos, a construção do socialismo na União Soviética. E agora vamos passar a palavra para um cara que entende muito de história, um cara muito entendendo nesse assunto, ele é Gabriel, e Ele tem sempre eu vou falar. Tá bem legal. Portanto, a década de 1930 na União Soviética não ficou conhecida apenas pela industrialização em massa, né? Ao lado das transformações econômicas e sociais, constituiu-se também um sistema político e um aparato cultural no conjunto que definiram o então chamado modelo soviético. Agora, com você. Bom, a Constituição Socialismo deu a partir de 1918, pois a Rússia tinha passado por diversas transformações e grandes sofrimentos. Após as guerras civis de 1918 e 1920, as cidades foram despovoadas, os campos devastados e muitas pessoas morreram. Criou-se então Você perguntou o quê? Ninguém. personalidade própria. Criou-se então. Quando ele mora de parte. Criou-se então o comunismo de guerra, uma medida tomada pelo governo bolchevista com o objetivo de suprir o abastecimento das cidades e dos soldados com alimentos que eram produzidos pelos camponeses. Mesmo vitorioso na guerra civil, o governo revolucionário passou a dirigir um país arruinado, isolado e faminto, por causa justamente dessa, o que poderíamos chamar de greve dos camponeses, ou sistema de revolta dos camponeses, que gerou essa fome para a Rússia. Comparadas a 1913, a produção industrial diminuiu 10 vezes e a agricultura foi reduzida à metade em 1919. Dá pra ver que greve tinha em 1913, hoje parece que voltaram essa volta, tá tendo greve pra caralho, greve todo dia. Isso aqui é fazer greve de fome. Ele já faz greve de fome, dá pra ver aí do Fisca, tipo o Fisca, tá comendo biscoito. Bom, para superar essa crise gerada pelo comunismo de guerra, uma nova política econômica, conhecida como NEP, foi instaurada. Foi proposta por Lenin em 1921, implicando uma certa prosperidade ao país, com um retorno limitado da economia do mercado, concessão dos camponeses e abandono das nacionalizações dos empregos. Nacionalizações das empresas. Muito mais promissora era a proposta de acelerar a industrialização. Lembremos que, na tradição bolchevique, socialismo, classe operária e indústria eram termos intimamente associados, e sem uma base econômica sólida, a revolução não estaria segura de seus inimigos. Na luta pelo poder, a figura Stalin foi que teve maior repercussão, pois ele tinha habilidade e capacidade de perceber as aspirações e os desejos dos militantes bolchevistas. Defendeu a construção do socialismo associada por ele à industrialização pesada e à coletivização do campo. Mesmo carente de refinamento teórico, essa ideia de Stalin, conhecida mais tarde como a construção do socialismo no seu país, cativou os quadros partidários que anteviam a Rússia com uma espécie de América socialista. Ao contrário do que acreditavam seus idealizadores, a industrialização soviética não seguiu um planejamento racional, com base em um suposto socialismo soviético, científico. Não houve propriamente um plano, mas sim a vontade de desenvolver, de investir e de expandir a economia a partir de um comando único e centralizado. Stalin achava-se obcecado pela ideia de mudar o país em um único movimento, sem que se importasse com os custos humanos ou custos naturais. Para o líder soviético, a luta de classe se encerraria com a construção do socialismo. Assim, quanto mais a coletivização avançasse no campo, maior seria a resistência dos camponeses. Quanto maior a industrialização planificada fosse estabelecida nas cidades,
maior seria a ação sabotadora dos técnicos do antigo regime. Os especialistas burgueses e os comerciantes que surgiram com a NEP, ou os NEP. Os Netman, dando super-herói. Apesar de ter um objetivo positivo, o socialismo acabou afundando um pouco a política na Rússia. O que você acha disso? Então, estamos voltando aqui com o programa VTNC, o programa que foi feito para você que gosta de história. E agora vamos explicar, comentar, na verdade, sobre uma figura muito importante nesse processo, nesse processo de socialização, né? Socialismo soviético, que foi o Stalin. Antes disso, bom, nosso companheiro saiu. Ele não tá sabendo disso, mas foi porque a mãe dele veio buscar. Então, beijo pra ela. Ele foi demitido, mas ela veio, tá vendo? Ela veio, um beijo pra ela. Gente boa, pessoa boa. Pessoa boa, muito boa. Bancada. Hoje não vai estar em casa. Agora vamos fazer uma análise acerca da idolatria do povo, né? Do povo soviético sobre o líder Stalin. Para se entender o que o Stalin significava para os soviéticos, é preciso considerar as mudanças positivas que ele trouxe, principalmente a partir dos anos 30. Bom, a partir de 1929, surgiu uma frase clássica na União Soviética: Stalin é Lenin de hoje. Stalin era idolatrado pela população soviética, era reconhecido como gênio, corifeu das artes e das ciências, melhor amigo das crianças, pai dos povos, guia do proletariado mundial, entre outros. Era quase um deus. Stalin não tinha um contato direto com a população soviética, ao contrário dos outros líderes políticos como Hitler e Mussolini. Mas para os revolucionários, Stalin era o homem o homem que mais amamos. Né? A idolatria do povo é massificante. Em todos os locais tinham pelo menos uma foto de Stalin, algo que o lembrasse. A construção do socialismo alterou profundamente a vida de milhões de pessoas, partindo daí a imensa propaganda acerca de Stalin. Também era A marqueteiro. industrialização acelerada e a coletivização do campo transformaram em curto espaço de tempo um país arcaico em uma nação industrializada, aliás, melhor dizendo, altamente industrializada. Apesar da escassez de bens de consumo, o Estado assegurou a todos o acesso ao trabalho, alimentação, vestuário, assistência médica, habitação subsidiada e certa igualdade, né, características plenas, intrínsecas, poderíamos dizer, do socialismo. Já como a saúde e a educação, setores sociais importantes, tiveram um avanço considerável. O desenvolvimento soviético significou a abertura de novas perspectivas, o avanço pessoal e o crescimento profissional. Com o socialismo, a Rússia entrava em ascensão. A popularidade de Stalin devia-se, indubitavelmente, em certa medida, gratidão de muitas pessoas que deviam ao seu sistema a parte do seu próprio sucesso. A maioria dos soviéticos, eles meio que se empolgaram, se entusiasmaram com a industrialização que daria fim ao desemprego que assolava a Rússia desde a época da Guerra Civil. Grande êxodo rural, pois os camponeses visavam melhores condições de vida. O sucesso da industrialização soviética sustentou o mito da construção do socialismo de Cuba, que resultou na elevação de Stalin à categoria de homem providencial, chefe, guia e salvador. Stalin foi um símbolo de transformação social e do desenvolvimento econômico de um país antes atrasado e hoje muito desenvolvido. Voltando neste terceiro bloco, eu vou explicar
a época tenebrosa do socialismo soviético, mas primeiro eu gostaria que meu companheiro desse uma pequena introdução. Por que essa época de terror? Ela foi desencadeada, vou dar moral para a porta para dizer aqui. Ela foi desencadeada porque a ambição desmedida do líder Stalin teria. Stalin é aquele mesmo, aquele deus, todo marqueteiro, todo cheio de propaganda na rua, todo mundo tinha foto. O líder Stalin teria criado um regime político inteiramente diverso do bolchevismo e do próprio leninismo. Em 1982, o prestígio de Stalin entre os cidadãos soviéticos e no Partido Comunista da União Soviética não era dos melhores. Embora exercido o poder no país, ele ainda devia observar certos limites e devia unicamente ao partido o cargo que exercia. Mesmo com o sucesso dos planos quinquenais na industrialização da União Soviética, os erros na sua condução foram grandes, particularmente pela brutalidade como foram tratados os camponeses. No Congresso, o nome de Kirov, primeiro secretário do partido em Leningrado, surgiu como um eventual sucessor no poder, particularmente por sua moderação política e como ponderação na tomada das decisões. No final do mesmo ano, mas no final do mesmo ano, Kirov foi assassinado e o que para Stalin e seu grupo foi uma oportunidade para um golpe de Estado, alegando que havia inimigos dentro do partido. A partir daí surgiu o Grande Terror, um recurso utilizado por Stalin para garantir e impor definitivamente o seu poder. Para garantir essa consolidação do regime com uma única forma política, foi adotada a purga, onde os bolchevistas perseguiam os adeptos do antigo regime, depois os contra-revolucionários, partidos políticos e, por fim, qualquer suspeito de atividades antissoviéticas. Chefes históricos de estados foram acusados de conspiração. Então foram fuzilados perante uma falsa confissão deles para assim fortalecer o Grande Terror. Agora vamos para a rua com o nosso repórter Ian Melo Pinto e fará uma entrevista para explicar melhor esse assunto para a gente. Bom, hoje estamos aqui com o professor Breno, professor da UFBA, na qual irá nos aprofundar um pouco mais sobre o assunto na qual está sendo tratado. Professor, o que você pode nos informar mais sobre o Grande Terror na qual está sendo tratado? Bom, primeiramente eu queria dizer sobre o fator sociedade, que eles tiveram uma grande importância no Grande Terror, porque eles denunciavam todos os tiranos que eles achavam inimigos da sociedade. E isso o que acontece? Que essa cultura popular, como foi criada como um ato de justiça e vingança, no caso exprimiu uma dinâmica formalmente antiburocrática, no qual só estava livre o Estado. O denunciado tornou-se um mecanismo fundamental para definir a identidade do proletariado e do partido, no qual aquele Lenin, ele tinha um lema de que a organização é formada por poucos, mais bons, né? O que acontece? É que a depuração dos pessoas tinham três funções básicas, na qual a primeira era de manter vivo o projeto de um partido elite, que era o que eles estavam presentes, e de uma vanguarda composta por homens superiores em termos ideológicos, morais e sociais, porque oriundos do proletariado, eliminando aqueles que não mereciam o nome de comunista no elitismo, exigindo dos revolucionários boa formação política, participação ativa e inatacável moralidade, assegurando assim um monolítico ideológico em face dos desvios e questionamentos. Finalmente, a terceira função, sobretudo, a qual da 1984, é a de encontrar os responsáveis pelos erros e fracassos do partido. Aí, por isso, eles matavam aqueles que eles achavam que eram inimigos da sociedade. Muito obrigado, professor, pela sua participação nesse bloco. Vamos agora para um rápido comercial e voltamos com a
No quarto bloco, o programa VTNC, agora vamos explicar, dar um resumo, dar uma fechada no que seria o modelo soviético, o que tornou o socialismo soviético em um modelo. Traz para a porta para 18 de novo. Traz para a porta para 18. Bom, ao longo da década de 1930, os povos da União Soviética conheceram a Segunda Revolução Russa, onde as transformações econômicas, sociais, políticas e ideológicas deram forma ao modelo do socialismo soviético. No plano econômico, o modelo soviético ficou conhecido pela planificação e a centralização das atividades produtivas. Além disso, a nacionalização de todas as empresas do país permitiu o surgimento da ideologia da estatalidade, ou seja, a afirmação de que a estatização dos meios de produção garantia a implantação do socialismo. Já no plano político, o modelo impôs o Partido Único, que ao longo do tempo transformou-se em partido-estado. O partido fez sucumbir quaisquer vestígios de democracia no país. No plano social, o modelo baseou-se em um ordenamento com a subjugação dos camponeses do Estado, com a subjugação dos camponeses ao Estado, na verdade. Na ideologia, entretanto, o modelo soviético mostrou-se ainda mais opressivo. Instituiu o processo que incluiu tanto a santificação do território soviético e a exaltação da mãe Rússia, quanto ao culto à personalidade do líder. A polícia política e os campos de concentração, por fim, completaram as instituições do socialismo soviético. De 1918 até 1922, foram criadas, sob a liderança de Lenin, todas as instituições essenciais do regime político que vigorou até os fins dos anos 80. Entre elas estão a planificação central, com a nacionalização da indústria, a suspensão da economia de mercado e a transformação de todo o país. Agora vamos mais uma vez com o nosso repórter na rua, Ian Belo Pinto, que fará mais uma entrevista com mais um especialista Brito Jacareí. Bom, estamos aqui de volta com o professor Brito, na qual irá nos mostrar, irá falar um pouco mais para nós, com o que moldou o modelo do sistema, o modelo soviético, o que é o sistema soviético, na qual estamos tratando do assunto de hoje. Professor, por favor, o senhor poderia nos informar mais sobre isso? Bom, primeiramente, o fato principal é que o Partido-Estado cerceou as liberdades políticas e eliminou qualquer alternativa democrática. Isso foi a base. Depois, o processo que permitiu ao Estado mobilizar a sociedade soviética para construir o socialismo. No caso, tem raízes mais profundas. Os russos, ao longo dos séculos, sempre tiveram dificuldade para se definir a sua identidade social. Professor, olhe um pouco mais para a câmera, o pessoal de casa quer te ver. Na década de 1930, os primores de Estado pela industrialização do país tocaram a corda do patriotismo e do nacionalismo, particularmente vivos entre os russos. Por fim, é frequente na literatura a adoção do termo totalitarismo para definir o poder da União Soviética. Apesar de brutal, burocrático e terrorista, o modelo soviético não foi totalitarista. O que acontece é que as mais grandiosas eloquências de Estado, de superioridade do regime soviético, dos sucessos da construção do socialismo, não podem ser reduzidos a um conjunto que integra tão somente a propaganda política oficial. Mais uma vez estamos encerrando o nosso programa, o programa VTNC, um programa especialmente feito para você que gosta de história. História.